Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma segunda-feira de estudo e prática da meditação Shinsokan. Meu muito obrigado pela companhia de cada um dos senhores nessa noite agradabilíssima e vamos juntos estudar, aprimorar e praticar um pouquinho mais dessa verdade tão maravilhosa da Seichonrei que liberta a nossa alma e possibilita cada vez mais manifestarmos o Deus do nosso interior. E para iniciarmos nossa atividade, faremos a oração que consta nesse livro, Sutra Sagrada, A Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. O meu livro é a 37ª impressão. E a oração que nós faremos é a oração que consta na página 97, Oração para Renascer no Novo Mundo. Se você tiver o livro, você pode acompanhar a leitura em casa. Caso você também queira ou não tenha um livro, pode assumir a posição de oração ou uma posição confortável e acompanhar mentalmente as palavras da verdade desta oração. Ok? Então vamos começar? Oração para renascer no novo mundo. Chegou a hora do renascimento. É preciso que renasçamos. É preciso que nossa mente renasça. Disse Sakyamuni que todas as coisas deste mundo são projeções da nossa mente. Portanto, o renascimento da nossa mente significa a transformação do nosso ambiente, a transformação da nossa vida e a transformação do nosso estado de saúde. Aquilo que mentalizamos e fitamos fortemente manifesta-se neste mundo fenomênico. Esta é a lei da manifestação do fenômeno. Se encararmos o próximo como um mau elemento, jamais conseguiremos melhorá-lo, por mais que o tentemos. Encarando o próximo como um mau elemento e fixando nossa mente no mal, este se materializará cada vez mais nitidamente. Por essa razão, mesmo que meus olhos carnais enxerguem o mal no próximo, os olhos da minha mente não o veem. Acredito que no plano da imagem verdadeira ele é bom e que nele se aloja a natureza divina, assim como em Cristo, e reverencio mentalmente. Compreendo que, quando a minha mente se torna capaz de ver unicamente o bem, o ambiente em que vivo e meu destino só podem melhorar como projeção do bem que eu vejo. Primeiramente, voltemos nossa mente para Deus. Quando voltamos a mente para Deus, Ele se manifesta neste mundo. Deus é o bem. Manifesta-se Deus neste mundo, é natural que o mundo se torne repleto de coisas boas. Deus é inadoecível. Portanto, quando dirigimos nossa mente unicamente para Deus, conseguimos alcançar um estado livre de doenças. Deus não é pobre. Portanto, voltando nossa mente unicamente para Deus, deixamos de ser pobres. Deus não envelhece. Logo, quando voltamos nossa mente unicamente para Deus, deixamos de envelhecer. Nenhum dos fenômenos maus, tais como doença, pobreza, infelicidade ou envelhecimento, foram criados por Deus. Sendo produtos de pensamentos negativos do homem, todos eles desaparecerão do nosso mundo se procurarmos dirigir nossa mente unicamente para Deus, da mesma forma como a treva não pode existir onde brilha a luz. Não devemos permitir que nossa mente se apegue aos males e aos bens passageiros. O que é passageiro não é existência verdadeira. Por isso, quando desaparece um, surge outro, sucessivamente. Apesar de estarmos neste efêmero mundo fenomênico, se contemplarmos fixamente o mundo eternamente imutável e bom, este se projetará e realizar-se-á aqui no mundo repleto unicamente de coisas boas. Este é o único meio para construir na terra o paraíso de eterna paz. Agradeço profunda e sinceramente a Deus que me fez conhecer essa verdade. Oração espetacular. E é uma oração que precisa ser estudada, viu? Recomendo que leia essa oração pelo menos 5 vezes para começarmos a entender e aprofundar ainda mais nas palavras do professor Masaharu Taniguchi. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Uma grande alegria estarmos juntos novamente nessa segunda-feira. Quero mandar um abraço especial a todas as pessoas que acompanham a gente aqui ao vivo e também as pessoas que vão assistir depois a palestra. Muitas pessoas falam comigo, preletor, eu não consigo assistir na segunda-feira à noite, mas eu deixo na terça, na quarta e na quinta, está tudo ótimo. O importante é estarmos juntos, envoltos nesse pensamento elevado, construindo o caminhar do despertar espiritual. Isso que é o importante. Então, quero mandar um abraço a todas as pessoas que acompanham no Brasil, fora do Brasil, meu muito obrigado.
Muito obrigado mesmo. Graças a esses avanços tecnológicos, hoje conseguimos romper fronteiras e instantaneamente conseguimos estar aqui no Brasil e fora do Brasil. Meu muito obrigado. Obrigado também a você que tem compartilhado, que tem enviado as nossas palestras e os conteúdos da Seichonoye para todos os seus círculos de amizade e familiar também. Isso é muito importante, nós darmos chance às pessoas para que elas conheçam a sua grandiosa natureza divina e os meios para acessá-la. Então, meu muito obrigado, muito obrigado. Estou muito feliz de estarmos aqui juntos novamente. E hoje vamos dar mais um passinho no aprofundamento ou no estudo e na prática do caminho para manifestar cada vez mais Deus na nossa vida. Viemos falando já há um bom tempo sobre a prática e os caminhos para manifestar. E é muito comum, logo após alguma palestra, eu receber muitas perguntas de pessoas que falam assim, então como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? E isso e aquilo. E normalmente a gente até passa, podemos fazer assim, e aqui abro um parênteses, assistam às palestras. As palestras da Seichonoye, tanto no canal da Meditação Shinsokan, quanto no canal da Seichonoye do Brasil, elas contêm inúmeras orientações daquilo que nós devemos fazer. Não só as palestras, os livros. O professor Masaru Taniguchi dá aulas para a gente, também o professor Seiichi Taniguchi, eles dão aulas para a gente do que nós devemos fazer para manifestar a nossa imagem verdadeira. Então, muitas vezes a gente fica preso num determinado ponto, mas quando a gente começa a estudar os livros da Seichonoye, você vai observar o tanto de conteúdo, o tanto de respostas que nos são dadas à medida que a gente aprofunda os estudos. Então, não deixe de assistir, não deixe de ler. É muito importante. Mas vamos lá, fechando parênteses, as pessoas perguntam como é que eu faço e tal, e a gente fala, faz assim, e muitas vezes a pessoa fala, eu fiz, mas eu não consegui. Aí vem aquela pergunta, será que se a pessoa praticar, ela não resolve os seus problemas? Então hoje nós vamos falar sobre a luz da verdade e eu vou abordar um pouquinho sobre este momento especial em que as coisas se abrem para nós. Para tanto, já vou trazer o quadro aqui e nós vamos conversar e aprofundar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Deixa eu botar aqui o nosso título, né? A luz da verdade. A luz da verdade. Então vamos lá, meus queridos, minhas queridas, amigos e amigas de caminhada espiritual. A luz da verdade. Vamos lá. Eu já usei essa analogia antes, vou utilizá-la aqui. Vou usar a caneta verde, não se desesperem. Vou passar um segundo traço. Preletório, não estou enxergando, não se preocupe. Aqui tem um desenho perfeito de uma escada feita. Perfeito. Essa é aquela escada que você pergunta para o pedreiro, sabe fazer escada? Sei! E ele faz a escada fantasticamente bem feita. Então nós temos uma escada. Nós podemos utilizar a analogia da escada, nós podemos utilizar a analogia da escola, nós podemos usar de qualquer forma. Assim, de qualquer forma não, a gente pode utilizar várias formas para explicar essa mesma verdade. Vamos lá, de qualquer forma é bagunçado e não é assim, né, preletor? Não é bagunçado. Vamos lá, vamos chegar aqui, vamos imaginar que aqui é o nível inicial e aqui é o nível de iluminado. O que é iluminado? É aquele que está na luz, é aquele que vê a luz, é aquele que percebe a luz, é aquele que manifesta a própria luz. Então, iluminado no budismo é aquele que alcançou o estado de Buda. Iluminado no cristianismo é aquele que manifestou o Cristo eterno. Iluminado na Seichonoye é aquele que consegue exteriorizar a sua imagem verdadeira com amplitude e liberdade. Então, o iluminado é aquele que vive sem desembaraços, é aquele que consegue transitar pela vida como um vencedor, manifestando plenamente a força de Deus do seu interior. Então você pode dar diversas, no Espiritismo é aquele que atingiu o mais alto grau de purificação. Então, iluminado é aquela pessoa que ela está próxima ao sagrado, seja ele
com uma denominação de Buda, seja ele com a denominação de Deus, não importa o nome, o estado em si é aquele de plena liberdade. Então, o iluminado é aquele que tem plena liberdade, manifesta como um ser livre e absoluto. Olha que lindo. Já vou aproveitar aqui, o iluminado é o que tem plena liberdade. Aí, já vou aproveitar aqui só para dar uma deixa. Muitas pessoas pensam que liberdade é fazer o que quer, e isso não é liberdade, porque normalmente, quando a pessoa pensa que ser livre é fazer o que ela quer, normalmente isso está associado a algum vício ou algum desejo. Ser plenamente liberto é aquele que transcende a lei da causalidade, transcende a própria manifestação, ou seja, ter ou não ter já não lhe é mais fundamental, porque ele já sabe quem ele é plenamente livre, tanto no mundo fenomênico quanto no mundo espiritual. Então, o iluminado, em palavras comuns, fáceis de entendimento, o iluminado é o cara, então é aquele, esse cara sou eu, sabe como o Roberto Carlos cantou? O iluminado é o cara que chega e fala assim, esse cara sou eu. Então é um cara que é um ser que ele anda de maneira livre, é um ser que simplesmente ele tem a plena liberdade e consciência da sua natureza e consegue manifestar tranquilamente, consegue manifestar de forma límpida a vida de Deus que habita no seu interior. Então, nós saímos do nível inicial e vamos galgando a degraus da nossa escada de desenvolvimento até a iluminação. Bom, essa é uma maneira que eu estou utilizando para que nós possamos entender. Por quê? No cristianismo, a título de exemplo, a gente tem a seguinte, nós vamos pagando os nossos pecados para termos, por meio de Jesus Cristo, o perdão do pecado original e adentrarmos ao céu. Então, ou seja, nós só seremos aceitos pelo Pai se nós, no amor de Cristo, nos purificarmos. Então, esse é um pensamento comum no cristianismo. No budismo ou no espiritismo, nós vamos purificando nossos karmas até nós chegarmos à iluminação. No budismo, numa determinada linhagem budista, porque tem uma outra linhagem budista que prega diferente. Então, normalmente, essa ideia de crescimento, ela está ligada à concepção de evolução espiritual. Evolução espiritual. E toda vez que falo isso aqui, eu boto aspas. Por quê? Evolução espiritual. Por quê? Parte-se do pressuposto de que você é um ser pequeno que vai se tornar grande. Ou seja, você começa pequeno e vai se tornar grande. Como é que a Seichonoye enxerga isso aqui? Como é que ela enxerga? Ao invés da Seichonoye, em que pese, conste nos livros, algumas citações dessa expressão evolução espiritual, não é esse o espírito daquilo que quer ser dito. Lembremos que nós temos uma questão de tradução que é muito recorrente entre línguas, então a gente procura uma expressão que traga ideia. Na Seichonoye, a ideia de evolução espiritual não é que você começou pequeno e você vai se tornar algo grandioso. Na Seichonoye, a gente já afirma que nós já começamos grandiosos. Então, a evolução, na verdade, na linguagem da Seichonoye, em vez de evolução espiritual, é manifestação da sua imagem verdadeira. Então, ou seja, ao invés de nós afirmarmos que o espírito essência, não espírito corpo, o espírito essência, ele sai de uma fase grotesca e vai chegar numa fase iluminada, nós já afirmamos que desde o nascedouro, desde a sua origem, você já é absolutamente perfeito. Todavia, a sua projeção fenomênica precisa galgar degraus para que você consiga manifestar a sua imagem verdadeira com plenitude. Então, evolução espiritual dentro do conceito da Seichonoye é
a capacidade que você vai tendo com as experiências de manifestar a sua imagem verdadeira. Isso tem que ficar bem claro. Porque quando a gente fala, estamos aqui para evoluir. Aí, peraí, quem é que está evoluindo? A tua imagem verdadeira? Não. A tua imagem verdadeira já é perfeita. O que você afirma que está aqui para evoluir é que o seu eu carnal vai aprender com os degraus da vida as formas de manifestar a sua imagem verdadeira. Então eu faço essa ressalva para que a gente compreenda bem a imagem, a visão que a Seichonoye tem. E detalhe, não é visão, a minha é melhor que a sua, não tem nada a ver. É simplesmente maneiras de enxergar essa escada da vida. Uns a enxergam de maneira de sofrimento. Qual é a ideia que a Seichonoye vem? E ela tem essa concepção de trazer a religião alegre, a religião que você vive de forma livre. É que esse degrau não é do sofrimento, é o degrau do aprendizado, é o degrau da oportunidade. Então, ou seja, quanto mais eu conseguir manifestar a minha imagem verdadeira, mais eu vou ser feliz. Portanto, o caminho é um caminho de crescimento. Mas o fato de ser um caminho de crescimento não quer dizer que é um caminho de facilidades. Então é isso que a gente precisa compreender, porque eu bato muito na tecla. Temos que trabalhar, temos que nos esforçar, nós temos que pagar o preço para o nosso crescimento. Então o que acontece? E no caminhar espiritual, gente, não tem elevador, viu? Infelizmente não tem elevador. Não tem atalho, não tem macete, não tem como você tomar umas gororoba, não tem. O caminhar espiritual ou você constrói ou não constrói. Não tem barganha. É por isso que alguns níveis iniciais de alguns espíritos eles se tornam extremamente arrogantes, porque é dado para eles o caminho da salvação de forma fácil. Não preciso fazer nada, eu já estou salvo, então ele se torna extremamente presunçoso e arrogante. Começa a afirmar, eu sei a verdade e você não sabe, e ele se torna cômodo, acreditando que nada precisa melhorar, porque o céu já lhe foi dado. Está no início da escada e já acha que está no alto nível. Toda vez que uma pessoa se acha iluminada, é porque ela ainda não atingiu a iluminação. É o primeiro ponto. Você quer saber se uma pessoa é iluminada ou não, é só você observar como ela fala. Se ela se acha, você já sabe que ela não é a iluminada. Porque o iluminado ele não se acha, ele não tem pretensões, ele não tem vaidade, ele não tem arrogância. Pelo contrário, o iluminado, ele traz para ele muito mais responsabilidades e dedicação do que qualquer outra coisa. Você vê, Jesus Cristo já sabia desde pequeno a capacidade que ele tinha de manifestar a imagem verdadeira. Ele nunca chegou e falou assim, galera, eu sou o top, eu sou o cara. Pelo contrário, ele fala, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Essa é a grandiosidade de um iluminado. Então, você quer saber se a pessoa é grande ou não, você observa qual é a postura dela em relação ao caminhar espiritual dela. Então, o que acontece? Esse caminhar é um caminhar que leva tempo, dá trabalho e cada um tem o seu. E muitas vezes as pessoas perguntam assim, preletor, eu estou rezando, preletor, eu estou praticando, eu faço as coisas assim, você me passa o dever de casa, eu faço o dobro. Você me passa as orações, eu faço o dobro. Tudo que você passa, eu faço. Eu estou fazendo 7 meditações Shinsokan por dia, eu estou lendo 18 sutras sagradas, eu estou fazendo tudo e nada está mudando. Aí o que acontece? Nesse momento, muitas vezes as pessoas titubeiam e elas falam, será que isso está dando certo? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? E é exatamente isso aqui que eu quero trabalhar um pouquinho hoje com vocês. Cada degrau, gente, tem o seu momento e tem a prática necessária. Cada degrau, ele tem a sua dificuldade e ele precisa ser vencido. Então, as pessoas, infelizmente, elas têm o hábito de praticar para resolver problemas. Então, eu falo assim, estou com um problema financeiro. Eu vou praticar até resolver meu problema financeiro. Resolvi o problema financeiro, eu deixo de praticar. Por quê? Porque o que move a prática não é a busca da iluminação. O que move a prática é a busca de uma solução. Olha a diferença. Você ter a prática como busca da iluminação é diferente de que tem a prática para buscar uma solução.
Porque quando busca solução, encontrada não tem mais motivo. Para de praticar, para de estudar, para de ler, para de assistir palestra, para de frequentar, para inclusive de ter qualquer vínculo religioso, porque agora vai viver a solução. Então é muito comum a pessoa, não só dentro da seita, em qualquer movimento religioso, isso é muito comum. A pessoa tem um problema financeiro, para em qualquer drive-thru de qualquer igreja e pede oração, estou desesperado. E tem gente que fica naquela religião a vida inteira, sabe, com perseverança no seu caminhar espiritual. Tem pessoas que mudam de religião conforme mudam-se as estações. Tem pessoas que mudam de religião conforme muda o seu problema. E tem pessoas que pegam todas as religiões, bate no liquidificador, faz uma miscelânea e acredita que está se tornando simplesmente doutor em tudo porque misturou tudo. Não é bem assim, gente. Imaginemos a Olimpíada. Vamos imaginar uma Olimpíada. Nós temos várias categorias de esporte. Nós temos o atletismo, nós temos a natação, nós temos o lançamento de dardo, nós temos o salto em vara, nós temos arco e flecha, ping-pong, nós temos várias atividades. Imagine que você chega na Olimpíada, você é uma pessoa forte, você é uma pessoa rápida, você é uma pessoa que sabe nadar e você fala assim, vou fazer todas as modalidades de esporte, eu quero ganhar todas as medalhas de ouro, quero ganhar todas, do ping-pong ao salto em vara, do futebol ao vôlei, do basquete à natação, eu quero ganhar todas. Aí você sai que nem um desesperado, você sai correndo 100 metros, depois você já emenda nos 400, você vai para a maratona, termina a maratona, você pula na piscina, sai da piscina, você já pega a vara, pula para cair na mesa de ping-pong e sai batendo. Então você sai que nem um desesperado tentando fazer tudo. Pergunto, você conseguirá ser bom em todos? Não. Conseguirá ser bom em alguns? Talvez. Mas provavelmente a tendência é que você seja ruim em todas. Todas as atividades, todas as modalidades. Por quê? É necessário tempo de amadurecimento para o crescimento naquilo que você está se dedicando. Então o que acontece? Quando a gente está correndo, precisamos nos dedicar a correr. Quando nós estamos nadando, precisamos nos dedicar à natação. À medida que a gente vai se aprimorando, aquilo vai nos trazendo os ensinamentos, os aprendizados, as respostas e a gente vai cumprindo a missão. Então seria mais ou menos assim. Quando a gente encontra um caminho, a gente precisa trilhar aquele caminho para quando terminar a gente falar assim, entendi a essência desse caminho. Você está pronto para trilhá-lo novamente, caso queira. Você está pronto para guiar as pessoas a trilhar aquele caminho, caso assim você deseje. Como você está pronto a mudar o caminho? A mudar o caminho. Isso também ocorre no âmago das religiões. Cada religião tem um aspecto fundamental na construção e na caminhada dessa escada. Então, cada religião tem uma maneira de carregar a pessoa do inicial à iluminação. Tem religiões que focam muito no inicial, tem religiões que focam muito no final, tem religiões que focam muito no meio, tem religiões que focam muito uma maneira de aprendizado, tem religiões que focam outras maneiras de aprendizado. Mas o ponto é que todas elas, quando você trabalha na sua prática a vivência pregoada por elas, elas trazem profundos ensinamentos que nos fazem refletir, mudar, crescer e aprimorar. Quando praticados. Quando praticados. Eu bato muito nessa tecla porque é comum nós enxergarmos, e eu trago aqui no caso o catolicismo, porque ele é o que mais nós temos essa situação. Você pergunta, qual é a sua religião? A pessoa fala, eu sou católico não praticante. Ora, o que é um católico não praticante? Na prática, é nada. Você imagina, você faz artes marciais? Eu faço. Você é o quê? Eu sou um karateca não praticante. O que é isso? Você é professor? Sou em falar nisso. Feliz dia aos professores que passou. Um beijo no coração a todos aqueles que têm como arte, que têm como amor de vida, ensinar e permitir o progresso a todos. Se não é o professor na nossa escalada de aprendizado. Então, um beijo a todos os professores e professoras. Meu muito, muito obrigado, viu? Imagina só. Você é o quê? Eu sou um professor. Professor o quê? Não praticante. Então você faz o quê? Nada. Porque se eu não pratico a docência, o que você faz? Nada.
Então o que acontece? Você só é alguma coisa quando você a exercita. Então, para você ser católico, você tem que exercitar aquela religião. Você não pode ter uma religião só para marcar no censo. Quando chega o pessoal do IBGE e bate na sua porta, qual é a sua religião? Ah, escolhe qualquer uma. Qual que tem no papel aqui? Deixa eu marcar. Não é assim. Então, nós precisamos compreender. Se você fala, eu quero ser budista, então viva os princípios do budismo. Pratique. Você tem que praticar todos? Observa. Há os níveis. Tem aquelas pessoas que estão no budismo e estão no início da prática. Tem aquelas pessoas que já estão muito mais avançadas. Aí, se você pegar o inicial e se você pegar aquele que está praticando, o inicial, se duvidar, ele faz tudo contrário ao que prega o budismo, porque ele está aprendendo. Se você pegar aquele que já está no nível mais alto, aí você vai ver, não, aquele ali é mais condizente. Por quê? Porque um já tem mais tempo de caminhada e o outro está no estado inicial. E esse mais tempo de caminhada não é o tempo cronológico, viu? Eles chegam espíritos prontos para aquela missão, que muitas vezes têm uma idade nova, mas tem muito mais preparo de vivência da sua existência do que aquele que tem muitos e muitos anos. Então, dentro da espiritualidade, não necessariamente os cabelos brancos demonstram maior capacidade. Por quê? Porque nós temos o amadurecimento do caminhar daquele espírito em missões anteriores. Então, vamos lá. Para que nós possamos compreender, cada ensinamento, cada momento, ele tem o seu aprendizado. Ele tem o seu aprendizado. E o que é uma coisa que é muito importante nós compreendermos? É que nós precisamos trabalhar esse caminhar da subida da escada do nosso desenvolvimento para a manifestação da nossa imagem verdadeira. Se a gente não tem essa visão da busca da iluminação, a nossa vida vai ser sempre altos e baixos com desânimos. Altos e baixos todos nós teremos. A diferença é que altos e baixos daquele que é desanimado é aquele que busca um ensinamento religioso pela solução. Então ele simplesmente está buscando pela solução e não pela iluminação. Então, por exemplo, eu falava, todos os movimentos religiosos têm esse tipo de pessoa. É aquela pessoa que entra e fala assim, eu quero encontrar a alma gêmea, aquela pessoa que vai me amar e que vai me fazer feliz. Aí todo mundo fala, vai fazer oração, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer caridade, tal, pá. Todo mundo passa as suas respectivas práticas. Quando a pessoa resolve, ela abraça o seu respectivo, sua respectiva e fala assim, obrigado a vocês que me ajudaram. Show de bola o seu trabalho, beijo no coração, volta aqui nunca mais. E vai embora acreditando que somente encontrar a alma gêmea a fará feliz. Só que a vida não é assim. Aí daqui a pouco ela começa a passar pelas dificuldades da vivência, da rotina, do cotidiano, de você ter dois seres diferentes que tentam buscar levar uma vida em comum. Aí ela começa a passar por problemas, aí ela volta para a religião novamente buscando uma solução. E a pessoa fica nesse entra e sai, entra e sai, entra e sai, e ela acaba ficando muitas vezes sempre no mesmo degrau da escada, porque ela só está buscando a solução e não a iluminação. Quando nós compreendemos esse trabalho da iluminação, a gente para de ficar se preocupando quando a coisa vai resolver. Porque, olha só que interessante, ficar preso ao momento em que o problema vai resolver é apego. Palestra da semana passada, desapegue, é exatamente esse apego que muitas vezes não deixa com que a liberdade da sua essência se projete de forma perfeita. A pessoa faz oração. Vamos trazer o exemplo da Seiichi Onoe. A pessoa para e começa a fazer a meditação Shinsokan. Aí ela abre o olho. Já me curei? Ela, não, ainda não. Aí continua a fazer oração. Já me curei? Não, ainda não me curei. E vai ficar assim por muito tempo. Porque quanto mais ela ficar se perguntando, já me curei, mais ela vai estar reconhecendo que ela está doente. E a mente projeta aquilo que reconhece. Então, olha só. Projetar aquilo que reconhece é exatamente o efeito daquela mente que está pegada. Portanto, para eu trabalhar o desapego, como é que eu trabalho o desapego? Galgando os degraus da iluminação. Eu recebi uma pergunta no canal da Meditação Shinsokan, que falava assim, preletor, como eu faço para ter desapego com a questão financeira? Para nós termos desapego,
Precisamos compreender que nós somos seres espirituais e que a matéria é simplesmente projeção. Isso é fácil? Não é fácil. Não quer dizer que seja impossível ou que não seja simples. Não é fácil. Para tanto, nós precisamos galgar níveis adequados para chegarmos ao ponto de entendermos verdadeiramente como desapegar. Isso é com todo mundo. Todo mundo está aqui nessa escada, gente. Está todo mundo. Ah, mas eu não acredito em religião, eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada. Está também na escada. Está todo mundo na escada. Ateu, os não ateus, os desateus, não interessa quem. Está todo mundo. Desateu não existe não, viu, gente? Isso é brincadeira, é piada, porque daqui a pouco já vem alguém mandando mensagem. Preletor, o senhor falou desateu, isso não existe. Eu sei que não existe, gente, viu? São os que acreditam e os ateus. Então isso é só uma piadinha, só para a gente poder rir um pouquinho, porque rir é muito bom, gente. E vocês vão reparar que durante a minha fala eu costumo contar piadas engraçadas e piadas sem graça. Normalmente são sem graças, mas é que naquela vontade da gente poder rir e poder, sabe, ficar mais relaxado, às vezes com os conteúdos densos que eu trago, algumas questões um pouco mais profundas, filosóficas, então é bom a gente estar um pouco mais relaxado. Então vamos lá. Todo mundo está nessa escada. Cada um vai estar no seu degrau. Então nós temos pessoas que são ateus, que estão no nível mais evoluído, ou no nível de percepção da sua grandiosidade, do que aqueles que são religiosos. Mas como assim, preletor? O cara não acredita em Deus, mas ele tem uma condição de vida mais evoluída? Sim, o cara não acredita no Deus formal, aquele Deus que está na nuvem, tacando raio na cabeça de quem desagrada a ele. O cara não acredita nisso, mas o cara tem uma postura de vida muito mais positiva, muito mais alegre, muito mais harmoniosa do que aquele que é religioso. Tem gente que quando se torna religioso, ele acaba com a família, ele destrói a harmonia de todo mundo, porque no momento que ele se torna religioso, todo mundo está com capeta, todo mundo está errado, todo mundo está fazendo isso, todo mundo está fazendo aquilo. Ora, uma religião que destrói, que dissemina o medo, que acaba com os núcleos familiares e a alegria das pessoas, não é uma religião que está no momento de trazer a iluminação. Ela não acrescenta, ela desagrega. Então, naquele momento, aquilo não está sendo bom, mas é o processo de aprendizado. Ah, preletor, então a religião é ruim? Normalmente o problema não está muito na religião, o problema está muito nas pessoas que praticam a religião. Isso é um ponto que a gente precisa separar. Preletor, então tal religião é ruim? Não é que a religião seja ruim, o problema é como as pessoas trabalham com a religião. Religião é um ensinamento que traz sabedoria e ao mesmo tempo traz poder. É como uma faca de cozinha. Se você manusear corretamente, nossa, você produz pratos, você corta frutas de uma maneira maravilhosa. Se você manusear de forma equivocada, você corta dedo, corta braço, corta cara, você corta tudo. Então, pode ser utilizado para o bem, como também pode ser utilizado de forma equivocada e acabar machucando. Então, o que acontece? Quando nós compreendemos isso, a gente consegue observar, inclusive, pessoas que estão fora daquilo que nós acreditamos que é o certo, manifestando muito mais aquilo que nós mesmos pregamos. Então, quando a gente vê isso, a gente fala, nossa, cara, que maravilha, é um espírito que tem uma consciência diferenciada. É por isso que a vida, o viver religioso, ele está acima da pregação religiosa. O viver religioso, ele está acima da pregação religiosa. A pregação religiosa conduz as pessoas ao entendimento da prática, mas é a vivência que faz com que a pessoa tenha um nível elevado na escada. Como eu disse, não tem macete, não tem elevador, não tem balão. Não adianta você se amarrar num monte de balão de hélio e achar que você vai voar junto à iluminação. Não vai. Não tem nenhuma situação que te permita pular etapas. Você precisa vivenciá-las. Você precisa aprender. Porque a missão do crescimento é fazer com que você tenha, entre aspas, evolução espiritual, ou na linguagem da Seichonoye, para que você manifeste ainda mais o Deus do seu interior. Aí eu volto àquela pergunta, quando que isso vai acontecer? Depende de cada um. Depende de cada um. Depende. E esse depende, você só vai saber trabalhar a sua crise de ansiedade com ele se você estiver lidando com a busca da iluminação. A busca da iluminação.
Quando nós somos jovens, começamos um caminho da religiosidade, as pessoas traçam a meta, 33 anos, é o momento de eu despertar para a minha imagem verdadeira e começar a fazer curas que nem Cristo. Ora, Cristo aos 33 ele começou, já chegou na festa transformando água em vinho, já começou fazendo, sabe, vou ressuscitar um aqui, vou curar um cego ali, vou tirar um paralítico daqui, 33 anos. Aí chega aos 33 anos, não mudou nada a vida, não conseguiu ainda nem arrumar emprego. E tá, caraca, velho, não consegui arrumar emprego, mas eu quero curar umas pessoas, então deixa eu continuar. E ele continua trabalhando, ele fala, não, tudo bem, se aos 33 não deu, aos 40, eu vou chegar aos 40 já todo resolvido. Aí ele fala, 40 anos eu já vou estar lá no nível espiritual, que eu vou estar levitando as coisas, as pessoas só de passarem ao meu lado, elas vão curar, de tamanho meu nível espiritual. Chega aos 40 anos, arrumou o seu primeiro estágio. E o cara tá, meu Deus, agora que eu arrumei meu estágio, eu preciso estar salvando as pessoas. Mas deixa eu pensar o seguinte, antes de salvar, deixa eu ver se eu consigo casar. Então, a pessoa ela vai traçando umas metas assim, e acaba que ela vai ficando muito apegada a determinadas formalidades. Porque as pessoas ficam achando que iluminação, o cara vai se tornar super poderoso, o cara simplesmente vai ser aquela pessoa que, sabe, lança raio pela mão, sabe, chega para a multidão, levanta todo mundo, esse é aquele tanto de paralítico curado, sabe, vai entrar numa clínica oftalmológica e vai quebrar a clínica porque vai curar os olhos de todo mundo. Então a pessoa começa a achar que ela tem que ser um X-Men, um mutante, um super-herói da Marvel, da DC, e ela começa a viajar e ela começa a se esquecer de que o trabalho de aprimoramento é o trabalho da iluminação. Então, ao invés da pessoa ficar focada, eu quero viver somente de luz, não me alimento mais, ela pode entender que sentar com seus pais, sentar com a sua família no momento da refeição e vocês poderem sorrir bastante, é algo muito mais iluminado do que aquele que aparentemente transcendeu as leis da matéria. Porque as pessoas acham que ser iluminado tem que ser alguém superpoderoso. Então, se eu chegar aqui e levitar, sem usar nenhum truque, levitar com a força da minha mente e o meu corpo carnal, aí eu saio levitando aqui, ele é iluminado. Mas espera lá, eu posso levitar aqui, eu posso virar de cabeça para baixo, eu posso sair voando. Mas se eu chegar em casa e eu não tiver a mínima condição de fazer com que as minhas palavras sejam construtivas, cadê a luz dessa manifestação? Então é por isso que quando a gente busca a iluminação, a primeira coisa que a gente começa a deixar de ser é supersticioso. A gente começa a deixar de ser aquela pessoa que fica acreditando em magias, em coisas mirabolantes, sabe? Uma vez chegaram para mim e falaram assim, posso fazer determinada prática para te contar o futuro? Aí eu falei assim, não, obrigado. Eu não tenho muito interesse em saber do meu futuro. Por quê? Porque eu aprendi na minha vida que o meu futuro é a construção daquilo que eu faço no meu presente. Então, se eu quiser saber o meu futuro, basta eu ver como é que eu estou vivendo agora o meu presente. E o meu presente, eu já tenho ideia do que eu preciso trabalhar. A pessoa ficou extremamente desconcertada, porque ela ficava esperando que tivesse aquele momento em que todo mundo fosse correr para ela fazer aquele negócio, deixa eu mostrar o futuro, jogar algumas coisas, mostrar assim. E as pessoas ficam muito apegadas a isso, porque o mestre fala, quanto menos fé a gente tem em Deus, mais supersticioso a gente se torna. Porque como a gente acredita que Deus não tem força para comandar a nossa vida, a gente começa a achar que coisas exteriores são mais fortes. Então, quando a pessoa pergunta quando isso vai acontecer, depende. E olha que interessante, professor Masaharu Taniguchi no livro A Verdade da Vida, volume 35, livro maravilhoso da coleção A Verdade da Vida, Iluminação do Povo, Recebimento de Graças. Não podia ser outro nome senão esse, Iluminação do Povo, Recebimento de Graças. O meu livro é Lembrando Verdade da Vida, volume 35, é a 4ª impressão. Vamos para a página 88. Olha o que o professor Masaharu Taniguchi fala. Lendo o livro A Verdade da Vida, parêntese, o mestre cita em vários momentos de toda a coleção A Verdade da Vida, ele fala lendo o livro A Verdade da Vida. É porque o que acontece? Só dar uma pequena explicação da coleção A Verdade da Vida.
Quando surgiu, o professor Masaru Taniguchi, no dia 1º de março, ele lançou uma revista chamada Seichonoye. Então nós tivemos a edição de março, abril, maio, junho, que ele ia divulgando as pessoas. E as pessoas liam aquela revista e transformavam a sua vida pela força das palavras que lá estavam escritas. E as pessoas começavam a pedir, olha, eu recebi o de maio, eu queria o de março, nossa, eu queria o de setembro, porque eu só estou com a de outubro. E começavam a pedir os números, e não tinham mais, porque o mestre, ele editava um número X, mandava para as pessoas e não tinha mais, porque ele editava do próprio bolso, ele não tinha uma gráfica. Então, qual foi a ideia? Logo após o 1º ano de publicação da revista Seichonoye, ele pegou essa revista, condensou e fez o primeiro volume, ou o primeiro livro chamado A Verdade da Vida, Semei no Jiso, em japonês. Então ele pegou o primeiro livro, A Verdade da Vida, e assim ele foi trabalhando este livro à medida que os anos iam se passando. Ele ia colocando os artigos, aprimorando e fazendo com que o livro se tornasse cada vez mais completo. Chegou um ponto que esse livro ficou muito grande e já não era um livro de fácil manuseio. Então ele começou a dividir o livro em volumes. A partir daí, começou-se a se chamar a coleção A Verdade da Vida. Todavia, muitos escritos constantes na coleção A Verdade da Vida ainda tinham sido feitos quando você só tinha a coleção em um volume só. Então, o livro A Verdade da Vida, quando o mestre fala, é, digamos assim, a semente da coleção. É quando vários volumes estavam concentrados em um livro só. Só que chegou um ponto que o livro começou a ficar tão grande que o professor Masaru Taniguchi foi dividiu em 4 volumes, 8, 12, 16 e assim em diante, 20, até chegar atualmente na coleção, que é composta de 40 volumes. O professor Masaru Taniguchi escreveu essa coleção durante 30 anos, gente. Foram 30 anos de dedicação. Então ele começou de uma revista, transformou em um livro, esse livro foi se aprimorando, virou volumes e a partir daí transformou-se na coleção. Então hoje a coleção A Verdade da Vida tem 40 volumes. Então quando ele fala assim, lendo o livro A Verdade da Vida, ele estava se referindo, provavelmente na época que ele escreveu isso daqui, ao livro original, que era um livro grosso, grande, com muitas e muitas páginas. Então, hoje a gente poderia falar assim, lendo a coleção A Verdade da Vida, ou até mais, lendo os livros da Seichonoye, você há de receber, então vou continuar aqui a leitura agora, lendo o livro A Verdade da Vida, ou os livros da Seichonoye, você há de receber, num dado momento, a luz da verdade que iluminará a sua alma. Olha que profundo e maravilhoso isso aqui. Lendo o livro A Verdade da Vida, você há de receber num dado momento a luz da verdade que iluminará a sua alma. Essa luz é muito mais intensa que a luz do sol. Antes de eu continuar a leitura, vamos lá. O professor Masaru Taniguchi fala: você há de receber num determinado momento a luz da verdade. Então o que quer dizer? Nosso caminhar espiritual, gente, é como a receita de um bolo. A gente pega tudo aquilo que passaram para a gente. Olha, eu não faço bolo, então eu vou falar algumas coisas aqui, se estiver errada, gente, a culpa aqui é do cozinheiro, tá bom? Então a gente pega a farinha, a gente pega o fermento, a gente pega os ingredientes, a gente pega o açúcar e nós vamos misturando aquilo lá. Então é como se a gente entrasse num ensinamento religioso qualquer e o pessoal nos desse a farinha, nos desse o fermento, nos desse o açúcar e nos desse os ingredientes. O que a gente quer, vamos supor, um bolo mármore, por exemplo, um bolo formigueiro, então a gente desce a baunilha, o chocolate. Então vamos lá, aí a gente mistura tudo. Quando a gente mistura, quando a gente começa a usar o fermento, a pessoa vai ensinando, o fermento usa assim, a farinha usa assado, os ingredientes você coloca assim, o açúcar em tal quantidade, os ovos, então você tem que colocar os ovos assim. Então o que acontece? Quando a gente vai utilizando esses ingredientes, nós vamos aprendendo a trabalhar com eles. Quando a gente mistura, a gente já tem o bolo? Não, nós não temos o bolo. A gente tem a mistura para o bolo, mas precisamos levar ao forno. Levar ao forno é aquele momento em que nós vamos
trabalhar os ingredientes. Então, trabalhar os ingredientes leva tempo, precisa de persistência e precisa de trabalho. Então, a esse forno é o trabalho da prática no nosso respectivo ensinamento. Então, nós vamos trabalhando, nós vamos nos dedicando para que o bolo da verdade cresça. E vai chegar ao ponto que no momento em que o bolo estiver pronto, o forno vai fazer tchim! E você vai falar, o meu bolo da espiritualidade está pronto. Você vai poder abrir o forno, retirá-lo com as luvas para você não queimar as mãos e cortar, e após esfriar, cortá-lo e saborear, desenformar, cortá-lo e saborear a delícia da verdade que você construiu. A delícia da verdade que você construiu. Então, olha só, leva tempo para que isso aconteça, mas vai chegar um momento em que o forno da verdade vai tocar, a luz da verdade vai te iluminar. Vai chegar o momento em que a luz da verdade vai te iluminar. Por que eu estou falando isso? Porque quando as pessoas falam qual é o momento, qual vai ser o meu momento, nós não sabemos. Porque a gente não consegue enxergar onde é que cada um está na escada. Eu não consigo olhar para uma pessoa e falar, caraca, ela está no penúltimo degrau. Nossa, ela está no degrau do meio. Meu Deus, ela está no primeiro degrau. Nossa, aquele ali então foi para o subterrâneo. Aquele ali está no metrô ainda, não chegou nem na escada. A gente não consegue enxergar isso. Os atos das pessoas vão demonstrando muito, mas mesmo os atos eles são difíceis, porque muitas vezes um ato aparentemente ruim, ele tem mais amor na sua essência e ele possibilita mais o crescimento do que aquele ato exageradamente bondoso ou aquele ato somente formalmente bondoso. Então muitas vezes, por exemplo, uma bronca do meu pai me fez crescer mais, às vezes, do que simplesmente um carinho ou um afago. Pô, é muito mais gostoso, é muito melhor eu receber um carinho e um afago, mas tiveram momentos na minha vida que eu precisava de um tranco e de um puxão de orelha. Ou seja, esses puxões de orelha, na hora certa, eles são atos de profundo amor. Eu falo isso para que a gente tenha sabedoria. Palestra da semana passada, ter desapego, porque tem pessoas que são assim, não pode fazer isso, porque se não fizer isso, é uma má educação. Não pode fazer isso, porque se fizer isso, está em desacordo com os ensinamentos mais atuais, e a pessoa acaba ficando presa. Não tenho que ser A, tenho que ser B, não tenho que ser A, e ela acaba perdendo a liberdade porque ela se torna apegada. E o ensinamento verdadeiro é aquele que tem adequação. Jesus pregou o mais profundo amor entre os irmãos, mas quando ele chegou na frente do templo, ele saiu batendo nos vendedores todos. Então, será que o amor de Cristo é somente para as pessoas fora os comerciantes? Não é isso, porque naquele momento era um amor severo que precisava se manifestar. Então, precisamos ter adequação. Então, a gente vai entendendo, à medida com que a gente foca na iluminação, de que o caminhar na escada da evolução é um caminhar que necessita de tempo e dedicação. Então, que hora que vai acontecer? Eu não sei, mas uma coisa eu sei, vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. Pode até não ser nessa encarnação, porque às vezes, gente, mudar de degrau leva mais do que uma vida inteira. Leva mais do que uma vida inteira. Esse entendimento me trouxe o esclarecimento de um fato que eu achava muito interessante, me intrigava. Como é que as pessoas envelhecem e muitas delas continuam levando uma postura idiota de vida? Eu não conseguia compreender. A pessoa errou a vida inteira. Ela termina a vida sozinha e ainda batendo o pé nos erros que ela já mantém há 70 anos. Aquilo não conseguia entrar na minha cabeça, porque eu sempre tive uma visão, vou aprender com os meus erros para melhorar lá na frente. Mas eu comecei a me deparar com pessoas que não quiseram melhorar e pior, começaram a ter posturas degradantes no final da vida e você fala, gente, a pessoa parece que ela está evoluindo. Mas aí, quando a gente vai ver o livro Mistérios da Vida, do professor Masaharu Taniguchi, nossa, ele esclarece muita coisa.
é um livro denso, profundo, então ele esclarece muitos pontos sobre esse entendimento desse nosso caminhar na manifestação da imagem verdadeira. Algumas pessoas aparentemente descem o degrau, não é porque ela está evoluindo, é porque ela precisa aprender definitivamente a matéria para quando ela subir de vez. É como se a pessoa ela andasse para trás para ela poder correr e ter mais impulso para pular mais longe. Então é mais basicamente isso. Quando eu entendi, por essa analogia da escada, o nosso caminhar, eu não só compreendi que a minha família, cada um tem o seu momento, como os meus amigos, cada um tem o seu momento, como até os meus companheiros de fé, cada um tem o seu momento. Então, dentro do ensinamento da Seitonei, nós temos aquelas pessoas que estão iniciais, que elas estão assim, buscando compreender essa verdade profunda, e você tem pessoas que estão muito mais à frente, são aquelas pessoas, só de você chegar do lado, você sentir uma paz, e você fala, meu Deus, como é bom estar perto de pessoas tão maravilhosas. Então, essa diferenciação no nível em que a pessoa se encontra, nos faz compreender qual é a minha missão na Terra. É trabalhar para buscar soluções ou trabalhar para buscar a iluminação? Porque se você trabalhar para buscar a iluminação, as soluções virão de forma natural. Se você trabalhar para buscar a solução, pode ser que ela não apareça. Por que, preletor? Porque a pessoa não merece? Por que não? Porque a solução pode estar em um degrau do qual a pessoa ainda não quer subir. Ela quer resolver o problema, mas ela não quer subir o degrau. Quer ver um exemplo que eu posso dar bem didático sobre isso? Algumas vezes, as palavras que eu falo, eu digo as palavras quando eu falo ensinamento da Seitonei, doem e machucam algumas pessoas. Por que machucam? Porque as pessoas têm determinadas posições que elas não querem mudar, elas não aceitam mudar, elas querem permanecer naquele nível e justificam a permanência naquele nível, falando que isso é normal. Então, vou trazer um exemplo que ele é bem assim, gritante. A Seitonei bate muito na tecla, amor aos pais. Temos que amar os nossos pais. Nós não somos cegos. Sabemos que nós temos pais que são maravilhosos e nós sabemos que tem pais que fenomenicamente são horrorosos. Mas, independentemente se é bom ou se é ruim, o ato de amar os pais é um dever espiritual daquele que busca a iluminação. Então, aquele que consegue amar os seus pais e seus pais são maravilhosos, ele sobe um degrau no caminho da iluminação. Aquele que consegue amar os seus pais, sendo seus pais horrorosos, ele sobe 2 degraus. Então, o que acontece? O trabalho dele é mais árduo porque o ganho da capacidade de manifestar a sua imagem verdadeira é fantástico. A pessoa que consegue amar aquele que não lhe deu amor, ela entende muito mais o amar do que aquela pessoa que ama aquele que deu amor. Repito, aquela pessoa que consegue amar aquele que não lhe deu amor, entende mais o amor do que aquele que somente ama aquele que lhe deu amor. Então, ou seja, o trabalho da iluminação é para manifestar cada vez mais Deus. Então, manifestar cada vez mais Deus é manifestar as virtudes e os bons e elevados sentimentos, pensamentos e desejos. Então, quanto mais a gente trabalha rumo a Deus, maior o nosso nível de iluminação. Então, quando a Seitonei fala amar os pais, a primeira coisa que eu recebo muitas vezes, eu digo porque eu estou dando essa palestra, mas os preletores da Seitonei na sua totalidade, é quando fala, tem que amar os pais. Você fala isso porque você não conhece meu pai, você não conhece minha mãe. Como é que vai amar um pai que abandona, um pai que abusa, uma mãe que é neurótica, uma mãe que tentou te abortar? E começa a vir 1 milhão de perguntas. O fato não é amar o fenômeno, o fato é você trabalhar a manifestação do amor de forma sublime. É por óbvio que você trabalhar o amor para aqueles que te aparentemente fizeram o mal é muito mais difícil. Nós sabemos disso. Mas lembre-se, para alguns bolos, o forno precisa ser mais quente, para outros, não. Então quer dizer que aquele que tem uma vida fácil, ele tem tudo para ele é mais simples. Não é isso.
Cada um tem o seu degrau. Para uns, a dificuldade vai estar no amor aos pais. Para outros, vai estar a dificuldade no amor próprio. Para outros, vai estar a dificuldade em outras áreas. Todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles, gente. Todo mundo tem o seu problema. Todo mundo tem. E as pessoas ficam somente olhando a aparência. Nossa, ele é bonito, ela é bonita, ele é rico, ela é rica, então ele não tem problema. Tem os seus problemas, tem as suas dificuldades e tem seus aprendizados. Tem pessoas que exatamente pela riqueza elas ficam trancafiadas na crença de que é o dinheiro que traz felicidade, que elas param no seu escalar, elas param na sua subida espiritual e isso vai trazer consequências numa próxima vinda, num próximo momento. Ah, preletor, eu não acredito em reencarnação. Tudo bem, é só você pensar em purgatório, então ela vai ter trabalho na purificação do purgatório. A mesma coisa, a mesma coisa. Olha só que interessante, uma vez eu estava conversando com uma colega e em tom de brincadeira, né, ela virou e falou assim, não, eu sou feliz porque eu sou rica. E eu virei brincando para ela e falei assim, ixi, você está lascada. Ela, por quê? Próxima encarnação você vai vir ruim, viu? Você vai ter dificuldade até para conseguir um cartão de crédito da CIA. Ela virou e falou assim, que é isso? Que absurdo. Eu falei, vai que dividir em 10 vezes para você vai ser o cotidiano. Ela, mas que absurdo, por que você está falando isso para mim? Aí eu brincando, eu expliquei para ela, é porque você está colocando a sua felicidade no local errado. O degrau da sua evolução espiritual está travado. Então vai ser necessário retirar essa posse sua para você descobrir que a felicidade não está em ter, a felicidade está em ser. Aí ela entendeu a brincadeira lá, entendi. Então o que acontece? Precisamos compreender que o nosso caminhar, ele vai chegar a um momento em que nós vamos atingir o nível, o que nós não podemos fazer é desistir. Gente, não tenham a cômoda visão de que trabalhamos a iluminação, que trabalhamos o desenvolvimento para a solução. Trabalhamos o desenvolvimento para a iluminação. A iluminação. Preletor, quantas vezes eu tenho que ler os livros da Seichonoye? Depois dessa palestra, depois dessa explicação que nós temos que buscar a iluminação, quantas vezes a gente tem que ler o livro da Seichonoye? Vamos lá. Você aí de casa, responde. Se tiver com vergonha, pode responder baixinho. Pode ficar tranquilo que eu não escuto. Não vou ouvir. Aí vão ter pessoas que vão falar 2, 3, 4. Eu leio até 5 vezes. Não. A gente lê até a iluminação. Então, quantas vezes? Eu não tenho a menor ideia. Vai depender de cada um. Mas você pode ter certeza. Não são poucas. Não são poucas. Professor Masaharu Taniguchi. Professor Masaharu Taniguchi, fundador da Seichonoye, nosso grande líder, um cara que manifestou a imagem verdadeira de uma maneira sublime e fantástica, um cara que inspirou e o amor dele foi tão forte que a Seichonoye surge no Japão em 30, em 32 chega no Brasil, em 80, na década de 80, minha família tem contato e transforma a minha vida quando eu começo a praticá-lo. Então eu tenho uma gratidão grandiosa, eu tenho uma grandiosa gratidão ao professor Masaharu Taniguchi, porque o amor profundo daquele homem conseguiu tocar a minha alma para eu entender ainda mais a imagem verdadeira. Então eu tenho uma profunda reverência a ele. Numa das vezes ele estava na academia lendo a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade é um livro da Seichonoye, é uma sutra. A palavra correta em sânscrito é o sutra, mas no português não dá. A gente não consegue botar uma palavra feminina com um artigo masculino. Então a gente chama de a sutra sagrada, mas o correto é o sutra. Então é uma sutra que é um poema, foi escrito em forma de poema, mas depois virou uma sutra. Sutra é um livro que traz as máximas, que traz as verdades de forma resumida. Então a sutra é um poema que traz toda a essência do ensinamento, a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, traz toda a essência do ensinamento em versos de uma maneira curta. Então a sutra é pequenininha, poucas páginas, traz todo o resumo do ensinamento. O mestre que escreveu isso por inspiração, então ele escreveu essa Sutra Sagrada. E um dia, depois de muitos anos, já à frente do movimento da Seichonoye, ele estava lendo,
O professor Tucurriza, que foi um grandiosíssimo preletor, médico, que exerceu a medicina material, mas ele percebeu que a medicina da alma era a que mais salvava e acabou abandonando a medicina e seguindo o mestre como um grande pregador da verdade. Ele entra na sala, numa das academias de treinamento espiritual do Japão, encontra o mestre lendo e fala assim: mestre, você está lendo a Sutra? Ele respondeu: não, lendo não, estudando. Estudando. O mestre estava estudando. Por quê? É a consciência de que o aprimoramento é algo constante, é algo maravilhoso e algo que tem que ser sempre trabalhado. Só para que o texto não fique sem o final da leitura, deixa eu terminar aqui lendo o texto para nós, porque meu tempo já está esgotado. Lendo o livro A Verdade da Vida, você há de receber, num dado momento, a luz da verdade que iluminará a sua alma. Essa luz é muito mais intensa que a luz do sol. Ao recebê-la, você terá a sensação de que seu corpo se tornou transparente, sentirá sua vida sendo totalmente envolta pela grande luz da vida infinita que rege o universo. Então, compreenderá que, na verdade, sua vida é a vida eterna e grandiosa que vibra intensamente, envolta pela luz infinita da vida de Deus, e perceberá quão limitada é a vida terrena que está vivendo agora. Ou seja, chegará o momento em que no seu caminhar a luz da verdade iluminará a sua existência e você perceberá: é aqui, é agora, sou vida de Deus, sou luz de Deus. A campainha do seu forno espiritual tocará e você saberá que o bolo da verdade já está pronto para ser degustado. Caminhemos, não desanimemos, cientes de que temos o nosso momento, temos a nossa hora, desde que continuemos a caminhar rumo à iluminação. Quem busca a iluminação resolve tudo de maneira tranquila, ok? Meu muito obrigado, e vamos agora para a nossa meditação Shinsokan, para trabalhar cada vez mais a nossa luz da verdade que ilumina a nossa mente, nosso coração e nossos sentimentos. Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Vamos assumir a posição da meditação Shinsokan para juntos agora elevarmos o nosso pensamento e trabalhar para que cada vez mais a luz da verdade ilumine a nossa vida. Então, olhos fechados, mãos justapostas, semblante sereno, respiração profunda e vagarosa. Vamos elevar os nossos pensamentos e sentimentos a Deus. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deste mundo dos 5 sentidos, entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, 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 é o oceano de infinito amor 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 de Deus, é o oceano de infinita vida 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 de Deus, é o oceano de infinita provisão 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 de Deus, é o oceano de infinita alegria 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 de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus,
é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da grande harmonia. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Muito obrigado, muito obrigado.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem, convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem, convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Farei agora a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente o carinho, a participação de cada um dos senhores e das senhoras nessa noite agradabilíssima. Não deixem de curtir e compartilhar esse vídeo para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa grandiosa verdade e possam iluminar suas mentes e mudar a sua vida. E o nosso dever de casa dessa semana vai ser um dever de casa maravilhoso. Primeiro, nossa meditação Shinsokan diária, até para que a gente possa iluminar ainda mais a nossa vida, a nossa mente, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E o seguinte, e o segundo dever de casa, né, é a gente repetir. Deixa eu botar aqui, ó. A gente repetir a frase: a luz de Deus está aqui agora. Está aqui e agora. Muito obrigado. MO, muito obrigado. Vamos repetir isso umas 500 vezes por dia para a gente poder estar trabalhando sempre, sempre, sempre para fazer com que essa luz, essa força, essa sensação de que estamos envoltos no amor, na proteção e nas bênçãos de Deus esteja sempre presente na nossa mente, esteja sempre presente no nosso coração. Ok? Vamos fazer esse dever de casa, vamos repetir com bastante alegria para que tenhamos uma semana abençoadíssima e com toda certeza poderemos caminhar ainda mais para manifestar a luz da iluminação de Deus. Quero agradecer profundamente cada um dos senhores, cada uma das senhoras, meu muito, muito, muito obrigado. Um beijo no coração, feliz semana e até segunda-feira que vem. Muito obrigado.